Muito boa noite, caro telespectador, e bem-vindo a este jornal. Confira a seguir a tabela cambial e as commodities. Seguimos então com as notícias. Depois de quase um minuto a evitar responder às perguntas da MBC-TV, a secretária-geral da Renamo, Clementina Bomba, acabou por quebrar o silêncio. Só após a insistência reiterada da nossa equipa de reportagem e ainda com a voz baixa e visivelmente trêmula, Bomba garantiu que a situação no partido está saudável, justificando a demora com o fato de, alegadamente, ter uma emergência por resolver. São rápidas palavras mesmo, muito rápido. Queremos saber como é que está a saúde do partido Renamo. Rápidas palavras apenas. Como é que está a saúde do partido? Eu estou a sair, procurem um outro momento para podermos falar. Tenho uma emergência. Tá bom? Mas é mesmo rapidinho. E conforme puderam ver, não foi possível roubar rápidas palavras por parte da senhora Clementina Bomba, então secretária-geral do partido Renamo, porque supostamente tem uma emergência por cumprir a esta altura. E este silêncio tem sido uma característica da Renamo nos últimos tempos. Mas valeu a insistência da MBC-TV na pergunta que, mesmo que a sussurrar, Bomba viu-se obrigada a dizer alguma coisa. Mas enquanto arruma, podemos roubar algumas palavras. Como é que está a saúde do partido, doutora Clementina? O partido está saudável. E mais não disse. Rápidas palavras mesmo. Queríamos poder ter conseguido uma conversa um bocadinho mais longa com a secretária-geral do partido Renamo, mas a resposta que nos deu é que o partido está saudável, não abrindo mais espaço para podermos então perguntar em relação àquilo que os membros sêniores do partido, nomeadamente António Muxanga e Alfredo Magomice, disseram em relação à liderança do partido, recomendando então que o Suf Momad deixasse a formação política para que esta pudesse nomear um outro presidente e que também pudesse se preparar para os próximos pleitos eleitorais. A reportagem é de Leonel Oliveira, Rui Jedge, MBC-TV. Quem se predispôs a falar sobre a situação foi o presidente de mesa do Conselho Nacional da Renamo, José Manteigas, que desvalorizou a alegada crise interna no partido e reiterou que a organização continua a obedecer rigorosamente os seus estatutos. A Renamo, através do seu presidente da mesa do Conselho Nacional, José Manteigas, desvalorizou em entrevista exclusiva concedida à MBC-TV as contestações sobre a realização em outubro passado da reunião do Conselho Nacional, garantindo que o encontro decorreu dentro da legalidade estatuária. Nós atingimos os nossos objetivos. Era necessário reunir o Conselho Nacional. Com dificuldades, inicialmente, mas conseguimos reunir. 2. Tivemos uma agenda que cobrimos, sobretudo no que tange aos pontos essenciais da agenda do Conselho Nacional, foi cumprido. Portanto, nós fizemos o que devemos fazer. O Conselho Nacional tomou as decisões que devia tomar, que eram urgentes tomá-las. E por isso, eu atribuo nota positiva à sessão do Conselho Nacional e, como presidente da mesa do Conselho Nacional, posso garantir que sempre faremos o esforço, na pessoa do presidente do partido, de realizar as sessões ordinárias do Conselho Nacional. Mas, afinal, quais foram as principais deliberações do Conselho Nacional? Foi a deliberação do Conselho Nacional de que os colegas que têm estado a criar alguma convulsão interna
deviam se concentrar justamente no trabalho político. Tivemos como deliberação do Conselho Nacional de que vamos aprovar um regulamento interno do partido. E esse regulamento interno do partido está em sede das províncias, dos distritos, e todos os quadros e membros do Partido Renamo foram convocados, foram convidados a apreciar e a enriquecer esse regulamento, porque vai ser um dos instrumentos que vai nortear o funcionamento do partido. Portanto, dizer que isso não foi nada seria alguém que ou não quer o bem da Renamo ou então tem outras agendas que não sejam ele. José Manteigas explicou que o Conselho Nacional reafirmou o compromisso dos seus órgãos em respeitar escrupulosamente os estatutos do partido, sublinhando que a convocação de um congresso extraordinário só pode ocorrer mediante solicitação formal e seguindo os procedimentos previstos. O Partido Renamo é um partido que se rege pelos estatutos. Os estatutos dizem que a Renamo realiza seu congresso de 5 em 5 anos. 2. O estatuto diz que o partido realiza os congressos extraordinários quando assim forem requeridos. E há entes que requerem a realização do congresso. E esses entes que têm a prerrogativa de solicitar a realização do congresso extraordinário ainda não deram input. Portanto, está lá no estatuto. Não é a vontade do Manteigas sair da sua casa e dizer vamos realizar o congresso extraordinário. Há regras, porque nós somos um partido organizado. Temos estatutos, temos normas, temos diretrizes, temos uma liderança e temos órgãos competentes no partido. E sobre a liderança de Ossufo Momad? Essa pergunta cabe a ele, não a mim. Porque ele é que é o presidente, foi eleito e neste momento nós o temos como nosso presidente. Com estas declarações, José Manteigas procurou tranquilizar a opinião pública e os membros da Renamo, reafirmando que o partido mantém a sua estabilidade interna e que qualquer processo político será conduzido dentro do quadro legal e estatutário. A ministra da Educação e Cultura não sabe quantos professores foram pagos as horas extras devidas desde 2022. Entretanto, Samaria Tovela assume ser papel do seu ministério fazer monitoria do processo de pagamento dos ordenados. O pagamento das horas extras devidas aos professores é um problema que ainda suscita debates no meio da classe, que anseia pelo pagamento dos seus ordenados. Interpelada pela MBC-TV na última quarta-feira sobre o número de professores que já tinham recebido as horas extras, a ministra da Educação e Cultura disse não saber quantos já tinham oferido o pagamento. O pagamento é feito via as finanças, então os dados estatísticos efetivamente do número, temos que recorrer às finanças para termos essa informação. Nós não fazemos o pagamento diretamente, vocês sabem exatamente qual é o nosso objeto de trabalho. Curiosamente, a ministra disse que o seu ministério tem estado a fazer monitoria do processo de pagamento das horas extras, sem, no entanto, ter conseguido dizer ao certo quantos professores já foram pagos. O nosso papel é exatamente ir junto às finanças, irmos acompanhando, fazendo a monitoria e do trabalho que é feito. A ministra da Educação e Cultura avançou que já foi concluído o processo de distribuição do livro escolar para o ano letivo 2026. O porta-voz da bancada parlamentar do Podemos aponta para a corrupção como a razão das fraudes despoletadas nos exames da 9ª classe. Evandro Massing avança ainda que o governo tem investido muito pouco neste setor. Este é um problema típico do nosso sistema educacional, que é, primeiro, muito frágil, e essa fragilidade é condicionada pelo esquema de corrupção que está a todos os níveis no setor da educação, mas também é condicionada pela maneira que este setor da educação é liderado, é gerido com negligência e muita falta de proatividade. É um setor que nos últimos tempos o governo não tem investido
para poder proporcionar qualidade ao nosso sistema de educação, que passaria também por garantir esta preservação dos conteúdos a licionar, bem como a avaliar. Sempre que temos situações deste tipo, não há responsabilização. Isso abre espaço para que continuemos a assistir a situações desse tipo. O governo evidenciou de forma mais clara o seu compromisso no combate à corrupção, contribuindo para a recuperação gradual da confiança dos investidores. A avaliação é do economista Humberto Zaqueu, convidado da última edição do programa Especial Informação da MBC-TV. A economia moçambicana enfrenta em 2025 fragilidades estruturais que continuam a limitar o seu potencial de crescimento. Entre os principais entraves, destaca-se a persistência da corrupção em vários níveis da administração pública e o elevado volume de despesas do Estado, muitas vezes desproporcionais à capacidade de geração de receitas. Este contexto tem dificultado a implementação de políticas eficazes, reduzindo a confiança dos investidores e limitando a capacidade do país de responder a desafios sociais e econômicos urgentes. Como resultado, o desempenho econômico permanece aquém do esperado, com impacto direto no desenvolvimento, na prestação de serviços básicos e no bem-estar da população. No especial Informação desta quinta-feira, o economista Humberto Zaqueu afirmou que, apesar dos desafios estruturais, o país registrou em 2025 um esforço mais firme e consistente para reforçar a transparência na gestão pública, traduzido na implementação de medidas de fiscalização e no fortalecimento dos mecanismos de responsabilização no setor estatal. O ano de 2025 foi um ano em que a diplomacia funcionou muito. Esta é uma componente muito importante para a restauração da confiança dos investidores, que ficou muito prejudicada. A segunda questão, que eu acho também que é importante, mas a questão que se coloca é até que ponto isso vai acontecer, ou estamos a implementar, é este compromisso do governo. Há de poder notar que também parece-me que nos últimos 10 anos, o ano de 2025 foi o ano em que houve um compromisso quase que firme do governo em relação ao combate à corrupção. Humberto Zaqueu destacou ser fundamental aprofundar as reformas, sobretudo no que diz respeito à simplificação dos procedimentos administrativos. E outra coisa que também precisamos é explorar esta componente de reformas concretas que têm que acontecer, nomeadamente na simplificação dos procedimentos, que é a melhoria do ambiente de negócios. Isto é importante. Há este compromisso, há esta vontade, mas até que ponto isto está a acontecer? O economista acrescentou que o mercado de capitais moçambicano não consegue transmitir sinais suficientemente claros à economia, o que limita a eficácia das orientações e medidas emitidas pelas autoridades ministeriais. Mesmo que a taxa de juros baixe real, neste caso, baixe na banca comercial, nós acabamos enfrentando um outro problema, que existem outras barreiras de acesso ao capital. Estamos a falar das garantias bancárias. Estamos a falar de um conjunto de fenômenos que acabam sendo barreiras de acesso ao capital bancário. O país dispõe de capacidade significativa para tirar proveito dos avanços tecnológicos e impulsionar a digitalização de forma estratégica para optimizar a gestão dos recursos do Estado. Momento agora para observarmos uma curta pausa. Voltamos daqui a mais alguns instantes para a segunda parte do nosso jornal. Até já. O futuro está mais próximo do seu negócio e cada segundo conta. Com internet dedicada de alta velocidade, as suas operações são contínuas, ágeis e eficientes. Com soluções de segurança e cloud confiáveis, toda a sua informação está protegida. Na TV Cabo Negócios, monitorizamos em tempo real o desempenho da sua rede e garantimos suporte técnico 24 horas por dia. É mais que tecnologia, é o futuro do seu negócio. TV Cabo Negócios, o futuro é agora. TV Cabo, sempre ligados. Na TMT, quem recarrega sobe de nível e de versão.
De 15 de novembro a 15 de janeiro, renove o seu pacote mensal e receba o pacote seguinte. Ao recarregar o pacote clássico, recebes mais 5 dias de bónus para se divertir com o Moçambola, La Liga, Gangues de Manila, no canal Novela P, filmes imperdíveis, programas infantis educativos e muito mais. TMT, a TV digital das famílias moçambicanas. No coração de Ponta Malongane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 89 0. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. Que vantagens existem para as empresas ao cotarem-se na Bolsa? Maior visibilidade da empresa, atrair muitos investidores para a expansão dos seus negócios, o que lhe permite o acesso ao capital de investidores localizados em diversas partes do mundo. O elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. O domínio da língua inglesa é hoje uma das competências mais valorizadas no mundo profissional e acadêmico. Por isso, o Clube Moza lança os seus cursos online de inglês ministrados por especialistas internacionais. Através de uma plataforma digital interativa, os participantes têm acesso a aulas dinâmicas, sessões de conversação, testes de avaliação e acompanhamento contínuo do progresso. Tudo num ambiente flexível e acessível. As inscrições estão abertas. Participe do seu curso online de inglês do Clube Moza e amplie as suas oportunidades no mercado global. Uma parceria. A MBC-TV é o seu canal de informação e transformação. Aqui, o jornalismo vai além da notícia. É uma ferramenta de cidadania. De hora em hora, você acompanha os factos que moldam o país e o mundo. Com reportagens exclusivas, boletins atualizados e análises profundas, garantimos informação com credibilidade e imparcialidade. Nossos programas corporativos destacam boas práticas, inovação, responsabilidade social e os bastidores do setor produtivo nacional.
Ajudamos a compreender conteúdos de economia e literacia de negócios. Tudo de forma prática, didática e acessível. Explicamos o funcionamento do sistema jurídico, direitos do cidadão e mudanças legislativas que impactam a sua vida. A democracia se constrói com diálogo. Aqui promovemos debates plurais, sempre de olho na procura das soluções para o país. A transformação começa na comunidade. Damos visibilidade a projetos sociais e iniciativas ambientais que impactam realidades e inspiram novas gerações. Os telespectadores passam a ter uma programação diversificada e de qualidade. Com um painel de renomados comentadores e focados na informação, apresentamos um conteúdo que transforma. MBCTV, conectando o mundo. Estamos de volta para a última parte do jornal. O juiz conselheiro do Tribunal Supremo, Pedro Nhatitima, defende que a reforma no setor da justiça deve ser profunda, de modo a criar condições que garantam o seu funcionamento condigno, algo que, segundo ele, só será efetivo com a independência do próprio setor. Por efeito, Nhatitima sugere uma interação entre a Assembleia da República e os tribunais com vista à definição da percentagem do orçamento do Estado a ser alocado à justiça. A Comissão Técnica para a Materialização do Diálogo Nacional Inclusivo realizou esta sexta-feira uma mesa redonda sobre a reforma do sistema de justiça no âmbito da auscultação pública para a revisão constitucional. Os oradores João Trindade, juiz conselheiro jubilado do Tribunal Supremo, e o antigo juiz Abdul Karim defenderam a necessidade de Moçambique adotar um regime eletivo para os titulares dos órgãos judiciais, como forma de reforçar a independência no exercício das suas funções. Um presidente do Judiciário eleito democraticamente tem maior poder, legitimidade e margem de manobra e maior capacidade de defender a independência de cada juiz com ações concretas. Acrescentar uma coisa, aquilo que o Dr. Trindade disse. O princípio eletivo que deve vigorar no judiciário deve ter mandato, deve ter limites. O presidente do Tribunal Supremo deve ser eleito, mas deve ter mandato. O presidente do Tribunal Administrativo deve ser eleito pelos seus pares, mas deve ter mandato. Como titular, não é como juiz. Segundo os intervenientes, persiste ceptismo quanto à independência e autonomia financeira do Poder Judicial, tendo em conta as dificuldades económicas que o país enfrenta. Sendo um integrante do sistema desde a primeira hora, não estou, obviamente, a menosprezar a importância da autonomia financeira como o elemento essencial da garantia da independência dos tribunais e dos seus titulares. Manifesto sérias reservas à possibilidade, já por diversas vezes sugerida, de incluir no texto constitucional uma norma que estipule expressamente a percentagem do Orçamento Geral do Estado a ser alocada aos tribunais para fazer face às suas despesas de funcionamento e de investimento. Já fui juiz num país onde não havia dinheiro. E não foi por falta de dinheiro que os juízes do meu tempo eram mais ou menos íntegros. Reconheço a importância das questões, mas acho que um país que não consegue contratar mais de 300 médicos formados, porque não tem dinheiro no orçamento para pagar salários, num país onde a saúde do estado crítico em que está, este ano, 2026, tem o seu orçamento reduzido em 5,2%, eu pergunto, como é que eu posso discutir a independência financeira do setor? Na ocasião, João Trindade sublinhou igualmente a necessidade de uma reforma estrutural do judiciário envolvendo todos os principais atores do setor. Nenhuma reforma pode ter sucesso se
os atores do sistema judiciário não estiverem permanentemente envolvidos, se não forem consultados e não forem acompanhando essas reformas e contribuindo para o seu sucesso. Porque, no fim de contas, quem vai ter que executar essas reformas são os operadores judiciários. A mesa redonda marcou mais uma etapa do processo de auscultação pública que deverá sustentar as propostas de revisão constitucional no âmbito do diálogo nacional inclusivo. Sobre a produção de conteúdos, na verdade, este também é um conteúdo referente ao diálogo nacional inclusivo que teve lugar ainda na última sexta-feira. Seguimos com outras notas informativas, porque hoje é sábado, temos opinião de Elísio Macam. Convido o caro telespectador a acompanhar. Boa noite, estimados telespectadores. Esta semana, mais um acidente de aviação tirou vidas no nosso país. Um autocarro de longo curso fez uma ultrapassagem perigosa e embateu frontalmente com uma minibus. Todos os ocupantes do minibus morreram. Cada tragédia destas reacende as mesmas explicações. Estradas em mau estado, viaturas sem condições, corrupção policial, falta de fiscalização. E tudo isso é verdade. Mas há um elemento que raramente mencionamos porque parece demasiado banal, que é a educação no seu sentido profundo. A capacidade de dominar impulsos, respeitar o outro e perceber que a nossa liberdade depende da segurança de todos. Norbert Elias, um dos grandes sociólogos do século XX, dizia que a civilização é um processo de aprendizagem do autocontrole. E a estrada é um dos espaços onde esse autocontrole se revela de forma mais clara. Porque quando nós conduzimos, dependemos totalmente da prudência de desconhecidos. A polícia pode estar longe, mas o comportamento do outro está sempre perto. Ultrapassagens perigosas, excesso de velocidade, arrogância ao volante, tudo isso não é apenas falta de instrução, é déficit de socialização. É a dificuldade de reconhecer que o espaço público não é propriedade privada de quem se sente mais forte. Mas há uma dimensão mais ampla disto. O trânsito não é só trânsito, ele espelha a nossa cultura política. A mesma lógica que leva um condutor a arriscar a vida dos outros numa ultrapassagem é a lógica que permeia muitas decisões públicas. A ideia de que os fins justificam os meios. Nós vimos isso na violência pós-eleitoral, justificada como organizar o país. Nós vimos isso nas irregularidades eleitorais, apresentadas como necessárias para garantir estabilidade. Vemos isso na forma como se fala de Cabo Delgado, como se o sofrimento de milhares de pessoas fosse um detalhe no percurso rumo a algum objetivo maior. E sempre a mesma lógica. Primeiro o resultado desejado, depois, e só se der, o respeito pelas regras, pelas pessoas e pela moralidade pública. É por isso que o trânsito mata tanto, porque a política também mata no sentido de responsabilidade. Quando instituições comunicam que as regras são negociáveis, que a vida do outro é secundária, que o importante é alcançar o objetivo, criam-se cidadãos que internalizam exatamente isso. A estrada tornou-se o laboratório desta aprendizagem negativa. Ali cada um faz a sua própria versão da política. Escolhe o interesse imediato e sacrifica quem estiver no caminho. O que esses acidentes revelam, portanto, não é apenas uma crise de infraestrutura, revelam uma crise de civilização, uma crise de formação moral. E se quisermos estradas seguras, nós temos de mudar mais do que pneus e estradas. Temos de mudar a forma como entendemos o viver em comum. É preciso um processo de socialização que ensina, desde cedo, que a regra existe para proteger vidas e que o outro importa, que a responsabilidade é a base da liberdade. Porque a estrada, tal como a política, não depende apenas de quem lidera, depende de todos nós. E é ali, entre uma ultrapassagem e outra, que se vê o país que nós somos. E o país que ainda temos de aprender a ser. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana.
para trás a opinião de Elísio Macamo e colocamos também um ponto final a esta edição do Jornal da Noite, com a promessa de regressarmos amanhã, quando forem 20 horas, para mais uma edição do Jornal. Até lá, fique bem.